Olá, boa tarde, duplas missionárias de Fazenda Grande. Eu sou Ismael, sou pastor do distrito de Capelinha, aqui vizinho a vocês, e estou aqui para contar para vocês um testemunho do que tem acontecido com as duplas missionárias aqui no nosso distrito, para servir até mesmo de motivação. Veja, nós temos mais de 100 duplas cadastradas, nós temos 112 duplas missionárias no distrito e temos, de uma certa forma, com a bênção de Deus, levado essas duplas, todas elas, a terem pelo menos um estudo bíblico. Nós estamos sonhando esse ano em cada dupla levar uma pessoa à decisão através do batismo. E temos acompanhado essas duplas, nós temos um grupo no WhatsApp, até uma ideia para vocês formarem um grupo no WhatsApp, onde toda semana algumas duplas ali postam suas fotos dos seus estudantes, para incentivar aqueles que ainda não conseguiram, e tem sido uma bênção grandiosa nesse trabalho. Todos estão motivados, todos estão procurando seus estudantes. Ellen White até diz, né, que quando nós temos nosso coração disposto para o trabalho e ainda não conseguimos alguém para estudar, Deus ele vai enviar alguém para querendo conhecer a verdade para que você possa mostrar essa verdade para ele. Bom, queridos, que Deus abençoe vocês, né? Façam um ótimo trabalho para Deus aí no distrito, que Deus abençoe a você, ao seu pastor e à sua igreja. Sou Arisvaldo. Olá, irmãos, tudo bom? Realmente nós estamos aqui no IAM fazendo esse curso, estudando mais a palavra de Deus, nos preparando melhor para cumprir a missão. Mas agora nós paramos um pouco para falar com você. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5, diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Bem, o que seria fazer o trabalho de um evangelista e o que significa cumprir cabalmente o ministério? Esse é um ponto que eu queria conversar com você. Primeiro, a ideia de dupla missionária é uma ideia bíblica. Essa foi uma ideia que surgiu com o próprio Deus, quando Deus enviou Moisés ao Egito, lembra? A Bíblia menciona isso, e aí Deus coloca o irmão de Moisés, Arão, junto com ele, e formam a dupla missionária, a primeira dupla. E essa ideia da dupla é tão forte, que Deus usou os dois para tirar as pessoas da escravidão egípcia e conduzir essas pessoas até a terra prometida. Hoje, Deus está usando você e a sua dupla. Sabe para quê? Para continuar a missão que Deus confiou a Moisés naquele tempo. Ou seja, hoje o Egito é símbolo desse mundo de pecados. Então hoje Deus também precisa das duplas para que nós possamos, como duplas, ir ao Egito moderno e tirar a pessoa da escravidão do pecado e conduzir essas pessoas ao reino dos céus. O que é que escraviza as pessoas hoje? O cigarro, a bebida, a droga, a prostituição, não é verdade? Ou seja, as dúvidas bíblicas, os ensinamentos errados da Bíblia, esse conjunto de fatores, conjunto de coisas, escravizam uma pessoa. Principalmente a ignorância, a falta de entendimento da verdade. Essas coisas e outras mais escravizam as pessoas no nosso século, nos nossos dias. Então Deus usou o seu pastor, usou a liderança dessa igreja para criar esse projeto da escola missionária através das duplas, levando mensagem de salvação para que as pessoas sejam libertas da escravidão. Então, essa é uma base, é um ponto para que você entenda que o que você está fazendo está dentro de um contexto bíblico. Ok. Agora, como realizar esse trabalho com mais sucesso, com mais êxito e alcançar, então, o objetivo? Bom, primeira coisa que tem que estar claro para você. Todo pregador do Evangelho, seja um instrutor bíblico, de casa em casa, através das duplas, seja um evangelista pregando no púlpito, ou num auditório, ou numa tenda, ou no meio da rua, não importa. Todo pregador, ou toda pregadora do Evangelho precisa primeiramente ter uma vida de comunhão com Deus. Você já sabe disso? Só estou relembrando. Comunhão com Deus.
como está em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar. Então, antes de sair para evangelizar, você precisa ter o Espírito do Senhor, ou seja, buscar a Deus todos os dias com mais fervor. Ok? Número 2 é o relacionamento. Nós não podemos pensar em ganhar pessoas para Jesus sem antes conquistar a amizade delas. Você precisa primeiro conquistar a amizade delas. E não só conquistar com uma intenção proselitista. Você deve conquistar a amizade dessas pessoas para ajudá-las a ser felizes, para ajudá-las a conhecer Jesus. Então, o evangelismo da amizade é a base. Jesus fez isso. Ele se misturava com as pessoas. Ele conquistava o coração das pessoas. Ele desejava o bem para as pessoas. Ele ajudava a resolver os problemas das pessoas. E depois as pessoas estavam tão abertas que ele falava, seguem, e as pessoas seguiam. Entendeu? Então, o relacionamento é o evangelismo da amizade, que envolve um pequeno grupo, que envolve uma classe bíblica, que envolve uma visita desinteressada para ajudar quem necessita. Ok? E finalmente, o número 3 é a missão. A missão é a hora de abrir a Bíblia e de pregar as verdades da Bíblia. É exatamente esse o seu trabalho. Pegar a Bíblia com a sua dupla e ir de casa em casa. Agora veja, a ideia da dupla é o seguinte: quando um está falando, dando o estudo bíblico, a outra pessoa está em espírito de oração. Entendeu? Se na casa onde você vai dar o estudo bíblico tiver uma criança, ela pode estar comportada ou agitada. Um dá o estudo bíblico e a outra pessoa da dupla dá uma atenção especial para essa criança. Ok? Se você perceber uma necessidade durante o estudo bíblico, quem vai agir para resolver o problema é a pessoa da dupla que está do lado sem dar o estudo bíblico. Um dá o estudo, o outro assessora, o outro ajuda, o outro apoia. Esse é um ponto fundamental. Um segundo ponto é o seguinte: quando você for dar estudo bíblico para uma pessoa católica, você tem que se preparar um pouco antes e saber o que o católico acredita. E você pode usar alguns termos comuns para o católico, termos estes que não contradizem a Bíblia, entendeu? Por exemplo, se o seu interessado for uma pessoa católica, você, ao invés de chamar esse livro de Bíblia, você chama de Bíblia Sagrada, que é um termo mais católico. Quando você for falar do Espírito Santo, ao invés de você falar só Espírito Santo, você pode falar o Divino Espírito Santo, entendeu? Quando você for falar, por exemplo, de Jesus, não fale só Jesus, fale Nosso Senhor Jesus Cristo. São expressões corretas e que são familiares para um católico. Quando você for fazer uma oração com o seu interessado católico, você pode começar a oração ou durante a oração usar alguns termos que são comuns para eles. Como, por exemplo, você pode começar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome ou o vosso nome. E você pode iniciar com essas palavras. São palavras que soam bem ao ouvido de um católico. Entendeu? Outra dica: se o seu interessado for evangélico tradicional, como batista, presbiteriano, metodista, os tradicionais, você pode usar os termos adventistas mesmos, como por exemplo Bíblia, Deus, Jesus, vamos orar, porque a linguagem deles é muito semelhante à nossa. Agora, se você tem um interessado que é pentecostal ou neopentecostal, a linguagem já é totalmente diferente do católico e do tradicional. Então, você, por exemplo, vai se referir à Bíblia, você não chama isso aqui de Bíblia, você diz assim: vamos abrir a palavra. A palavra. Você viu a diferença? Para o católico é a Bíblia Sagrada, para o adventista e para os tradicionais é Bíblia. Mas para um pentecostal, isso aqui é a palavra. Entendeu? Outra coisa, quando você for falar assim, agora vamos fazer o estudo da palavra, você diz assim: agora nós vamos buscar a revelação de Deus através da palavra. Use a palavra revelação, porque quando você faz um estudo bíblico com um pentecostal, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo naquele momento? Uma revelação. Ou seja, a mensagem é nova para ele. É uma revelação sobre a volta de Cristo, o milênio, a nova terra, os 10 mandamentos, o sábado, os princípios de saúde e por aí vai. Entendeu? Então você pode usar termos, palavras que são comuns para eles. Se você for fazer uma oração, por exemplo, e o seu interessado é muito pentecostal, é daqueles bem pentecostal, você pode usar alguns termos também, sempre com muito cuidado, mas usar alguns termos que são comuns para eles. Por exemplo, você pode orar mais ou menos assim:
querido Deus da glória, ó, Deus da glória, entendeu? Pai Todo-Poderoso, nós estamos reunidos aqui na tua santa presença e sabemos que o Senhor é um fogo consumidor. Venha com o teu Espírito Santo e que esse fogo do Espírito queime o nosso coração e queime os nossos pecados. Que hoje a revelação da tua palavra venha produzir em nós um milagre. Nós queremos receber um milagre hoje através da revelação da tua palavra. Entendeu? Estou dando só algumas dicas, você tem outras, como a palavra glória e outras palavras mais, que você pode usar sempre com muita sabedoria. Não vá para um extremo e nem vá para o outro. Apenas utiliza palavras que são comuns para eles. Entendeu? Agora vamos supor que o seu interessado seja uma pessoa espírita. Se for uma pessoa espírita, você não vai chamar isso aqui de Bíblia, nem de Bíblia Sagrada, nem de palavra. Você vai chamar isso aqui de Evangelho, que é uma expressão comum ao espiritismo, especialmente ao kardecismo. Então diz assim, nós vamos hoje estudar, porque o espírita se considera uma pessoa muito culta. Então você diz, nós vamos estudar ou examinar o Evangelho. O Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Marcos, são expressões comuns para o espírita. Entendeu? E quando você estiver passando a mensagem para um espírita, você pode explorar a palavra Evangelho, a palavra luz, a palavra sabedoria. Entendeu? São palavras comuns para eles. Por exemplo, você pode falar assim, hoje o nosso estudo vai trazer para a nossa vida uma luz especial. Essa luz do conhecimento vai expulsar as trevas da alma. Veja, luz, trevas, alma. Entendeu? São palavras comuns para eles que não estão erradas. Estão na Bíblia. Só que eles interpretam de uma maneira equivocada e nós a utilizamos da maneira correta. Entendeu? Então hoje a luz do Evangelho vai iluminar a nossa alma e vai expulsar as trevas da nossa alma. E você vai ser uma pessoa muito mais abençoada, muito mais iluminada e muito mais feliz. Entendeu? Então você está contextualizando a forma de pregar o Evangelho. Essas são algumas dicas básicas. Aí você fala, pastor, e se a pessoa não tiver religião nenhuma, não frequenta nenhuma igreja, não tem uma religião? Então você pode usar termos normais, que seriam termos assim mais seculares. Por exemplo, isso aqui seria a Bíblia. Ok, nada mais, essa é a Bíblia. Tá certo? Nós vamos agora fazer uma oração. Pode usar termos normais, que uma pessoa secular vai entender sem nenhum problema. Agora, outro detalhe. Quando uma pessoa fizer uma pergunta para você, qualquer que seja o interessado, fizer uma pergunta difícil, que você não sabe a resposta, se você não souber a resposta, não diga para a pessoa, eu não sei a resposta. Você pode ser sincero, mas você pode ser inteligente, ser sinceramente inteligente. Então você não precisa falar, eu não sei. Porque o teu interessado normalmente pensa que você é um professor, e ao ser um professor ou uma professora, é uma pessoa devidamente preparada. Mas nós não sabemos tudo. Então, quando a pessoa fizer uma pergunta muito difícil para você, você valorize a pergunta dela, diga assim, olha, muito boa pergunta, a sua pergunta é uma pergunta muito profunda, e ela é tão profunda, tão importante, que vamos fazer o seguinte, na semana que vem, nós vamos voltar aqui e vamos tratar desse assunto. Hoje eu vou terminar esse aqui que eu estou falando, e a semana que vem eu lhe prometo que nós vamos estudar esse assunto. Aí você leva a pergunta da pessoa para casa, ora a Deus, estude o assunto. Se você não conseguir, procure o pastor, procure saber sobre o tema, tenha conhecimento correto. Não vá só para a internet, porque às vezes na internet o que tem lá pode não ser exatamente o que é certo. Então, leia na Bíblia, busque no Espírito de Profecia e consulte o seu pastor. Ele vai te dar as devidas orientações e você vai, semana que vem, voltar e vai dizer, hoje nós vamos falar daquele assunto que o senhor ou que a senhora perguntou. E aí você abre a Bíblia e dá um estudo e explica. Então, a pergunta do teu interessado enriqueceu você, fortaleceu você e ao mesmo tempo te ajudou a tirar a dúvida do outro. Por isso que fazer evangelismo é bom, principalmente para quem faz, porque você viu como enriquece, a gente aprende, e também para quem ouve consequentemente. Veja, são algumas dicas apenas para que você possa saber como proceder diante de algumas situações. Agora eu termino dizendo assim, não tenha medo, não temas, não desanime, os problemas virão, os obstáculos aparecerão, mas Deus está com você. Entendeu? O Espírito de Deus está com você.
Os anjos também estarão com você. Pode ir sem medo. Se alguém desistir, Deus vai te dar outro. Entendeu? Se alguém começou bem e de repente abandonou o estudo bíblico, não desanime. Continue orando e Deus vai te dar outras pessoas. Vai firme. A vitória é certa, a vitória é garantida. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério e saiba que Deus vai te utilizar poderosamente hoje e todos os dias da sua vida. Afinal, você sabe, né? Não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Amém. Muito obrigado, pastor Luiz. Formidáveis suas dicas. Nós não podemos ter a sua presença aqui conosco nessa escola bíblica missionária, mas muito importante de criarmos elos com as pessoas e atingir. E eu espero que você, na primavera, possa trazer esse amigo que agora é um interessado seu e que ele possa estar sendo batizado, descendo as águas, através da ministração do seu trabalho e, logicamente, o Espírito Santo usando você. Muito obrigado, pastor. Deus o abençoe.